Bom, pessoal, vamos lá, dando continuidade, né, ao nosso bate-papo interativo. Hoje estou com ela aqui, a Natália Macário, fisioterapeuta. Vamos bater um papo aqui legal, ver as perguntas, responder perguntas, tirar dúvidas. Beleza? Para começar, se apresenta para a gente aí. Pode deixar. Boa noite, David. Obrigada pelo convite para, começo de conversa. Sou Natália, eu sou fisioterapeuta, sou formada desde 2009, tenho especialização em fisioterapia do trabalho e fisioterapia ortopédica e esportiva. E trabalho já tem aí quase 11 anos aí já com Pilates, com o método Pilates também. Que legal, que bacana. E qual foi seu incentivo para começar na fisio, Ná? Teve alguma coisa? Amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista, né? Como sempre, né? Acho que quando a gente sai da escola, a gente não sabe muito bem, pelo menos eu não sabia muito bem o que fazer. Aí eu comecei a dar uma pesquisada sobre o que eu queria, sempre gostei da área da saúde e vi que a fisioterapia traz reabilitação, né? Cuidar de pessoas de uma forma através de movimento. Eu achei bem interessante e sempre me interessei por essa área. Aí foi assim, aí comecei a faculdade, fui me apaixonando cada vez mais, procurando novas coisas e foi paixão à primeira vista. Que legal, que bacana. Quais áreas você já trabalhou, Ná? Eu já trabalhei com ginástica laboral e trabalhei com Legal. massagem. Todo fisioterapeuta que sai da faculdade geralmente trabalha com massagem. Então, eu trabalhei com massagem, ginástica laboral, participava de CIPATs em empresas e fisioterapia mesmo, né, em clínicas. E depois eu comecei com Pilates e voltei de novo a trabalhar com fisioterapia ortopédica, né? Que legal, que bacana. É o que você falou, massagem, todo fisioterapeuta trabalhou, né? Todos os fisioterapeutas que eu conheço fez É, massagem. todo mundo pergunta: você é fisioterapeuta? Não, você faz massagem? Trabalhei com isso, mas hoje em dia não faço mais massagem. Ná, uma das perguntas que eu mais recebi aqui quais são os casos mais comuns que você atende na fisioterapia? Então, os mais comuns sempre são ombro, joelho e pé, né? Então, o pessoal vem bastante prejudicado nessas áreas, né? Então, é o mais comum que eu tenho, é ombro, joelho e pé. Tanto que, no momento, meus atendimentos são ombro, joelho e pé. Caraca! Boa, vamos lá. Outra pergunta que tem aqui, a pessoa perguntou qual é a real finalidade do Pilates? Muita gente não entende para que serve o Pilates, né? Conta pra gente aí um pouquinho como funciona o Pilates, para que serve, né? Então, o método Pilates, ele veio para ajudar as pessoas que têm dor e que não têm dor. Tem muitas pessoas que não se identificam com o ambiente de academia, né? Então, acaba vindo para o Pilates porque querendo ou não, tem um atendimento mais, como se fala, mais personalizado, né? Porque dependendo do estúdio que a pessoa atua, né? Às vezes até 3 alunos, 4. Então, as pessoas vêm atrás disso. E fora que o Pilates veio também para auxiliar nas dores, né? Então, o pessoal tem dor, aí acaba vindo com bastante queixas, e geralmente são fisioterapeutas que atendem, né? E a gente acaba reabilitando através disso. Mas, além disso, tem muita gente que não tem nada, nenhuma dor significante, e vem com o Pilates através de uma atividade física, né? Com uma musculação. E, assim, tem esse preconceito de que Pilates é só para idoso, né? Só para velho, só velho que faz, né? Tem Tanto que eu mesmo, falo muita assim, gente faz por isso. tanto que eu falo assim, vem fazer uma aula para vocês verem que não é coisa de velhinho, não. Os velhinhos dão muito baile na gente mais jovem, né? Em nós. Então, o Pilates tem essa finalidade de ser uma atividade física diferente, porque o Pilates vem através de uma conscientização do corpo. Então, o Pilates vem para você aprender a se movimentar de forma consciente, trabalhando toda a parte da mente, do corpo alinhado, da consciência corporal, de tudo isso. Perfeito. Não, uma dúvida minha, né? No caso também. Dá para ganhar massa muscular só com Pilates? Você ganha massa muscular só com Pilates? Ganha, mas só que demora um pouco, demora um pouquinho mais. Então, ele tem uma boa ganha. Ó, E assim, nós temos lá onde eu trabalho, tem alunos que têm um belo de um corpo definido, e a pessoa só faz Pilates. Só que é aquela coisa, a pessoa faz 3 vezes na semana, tem constância, não falta. Então, tem que tudo isso, legal. né? Demora um pouquinho mais do que numa musculação, né? Na musculação a gente ganha um volume muito mais rápido, né? Sim, Do que sim. no Pilates, mas só que você precisa ter uma constância. Mas ganha sim, a gente tem, lá onde eu trabalho, tem pessoas com corpos bem bonitos, viu? Bem definidos, você vê o desenho do músculo só e a pessoa só faz Pilates.
Que bacana. Não, porque o pessoal já me perguntou também. Eu falei, cara, a gente vai ter umas perguntas sobre isso, eu vou te responder já já. Bom É saber. porque, porque assim, o Pilates, ele trabalha a isometria, né? Então, trabalha você com você mesmo. Então, a gente não utiliza pesos, né? O peso é o seu corpo. Então, você tem um outro resultado, né? Outra consciência que manda pro cérebro, né? Ah, que perfeito. Boa, bacana. Outra pergunta que apareceu aqui bastante são quais as lesões mais comuns em praticantes de atividade física que você tem por aí? Aí você já falou que é ombro, joelho. Então, os que mais aparecem mesmo é ombro, né? Bastante ombro aparece. Joelho, bastante joelho, porque as pessoas estão tendo bastante dor nos joelhos, devido. Hoje em dia a gente fica muito mais tempo sentado, muito mais tempo sem se movimentar, né? Devido aos home offices, tudo isso. E pé, tá tendo bastante entorses de pé, né? E geralmente entorses de pé as pessoas não ligam muito, né? Só que aí depois começa o negócio pegar, né? Começa a incomodar bastante. E às vezes parece quadril, coluna. Como eu trabalho com o método Pilates, tem bastante coluna, pessoal com alguma alteração na coluna, tudo isso também procura bastante. Boa. Outra pergunta, né, que apareceu aqui. Muda muito o paciente homem e mulher para reabilitação? Não, não muito assim. Lógico, homem tem todo o aspecto, né, por ser homem, de ter mais resistência, mais força, né? Mas tá fora isso não tem. No método, se for falando do Pilates, é a mesma aula, só lógico, depende da força, de tudo isso, mas não tem, é a mesma coisa. Boa. Uma pergunta que apareceu bastante também para a gente foi como a fisioterapia ajuda na recuperação e na prevenção de lesões? Então, a fisioterapia é um método de reabilitar, né? Então, assim, prevenir, não tem como a gente prevenir tudo, né? Porque a gente está sempre suscetível a se machucar, né? Só que a físio veio para ajudar, você tem uma dor, você é praticante de boxe, né? A fisioterapia veio para te ensinar a fazer o movimento, não para você ganhar força, tudo. A gente veio para trazer o ensinamento. A gente está para ensinar você a lidar com a dor, como diminuir essa dor, o que você tem que fazer durante o seu dia a dia, ensinar movimentos básicos, né? Às vezes a gente está lá no dia a dia, já está naquela rotina, naquele costume, e vem a fisioterapia para isso, né? Se força, se fosse significado de ser bom, não teria fisioterapia no esporte, né? Os atletas não fariam fisioterapia, né? Perfeito. É que as pessoas, na verdade, têm muito preconceito, né? A gente tem preconceito do que a gente não conhece. Então, quando fala em fisioterapia, fala, ai, lá vai eu ficar naquele choquinho, ai, não Chato, né? serve para Bastante. nada, né? Eu escuto muito, não serve para nada. Infelizmente, nós temos a fisioterapia de convênio, que nós precisamos atender muita gente para a gente poder ter um retorno financeiro. Porque o retorno que o convênio traz não tem como, né? Você atender poucas pessoas, né? Então você acaba tendo que atender muita gente e você não dá toda a atenção. Então as pessoas têm esse preconceito, então acaba ficando menos os aparelhos, tudo isso. Mas só que a físio, ela veio além dos aparelhos para diminuir a dor, ela veio para ajudar as pessoas a saber lidar com a dor. O que precisa fazer para essa dor melhorar? Tem todas essas ferramentas. Então a gente ensina, a gente reeduca a pessoa para ela diminuir a dor. Boa, perfeito. Uma pergunta que eu recebi aqui bastante também foi, um exemplo, eu sou atleta de boxe, né? Certo. O Pilates me ajudaria alguma coisa na minha modalidade? Muito, muito. O que acontece? O Pilates vai trazer conscientização do seu movimento. Então, Pilates aliado com outras atividades é perfeito, porque o Pilates vai vir trazer isso, você ter a consciência de como fazer o movimento sem ter tanta carga. Então, você vai trabalhar o seu corpo e sua mente tudo unido. Então, a gente trabalha bastante a especificidade do movimento. Então, tipo, você vai ser lutador de boxe, então vamos focar um pouquinho mais em membro superior, jogada de cintura, trabalhar mais estabilização de pé, entendeu? Então, pessoas que praticam atividade, fazem qualquer esporte, tem que fazer pilates, que é importante, sim. Não só fortalecer de uma forma, de fortalecer de outra forma. Tanto que no estúdio que eu trabalho, nós temos jogador de tênis, jogador de futebol, praticantes de vôlei. Então, a gente tem bastante pessoas que fazem alguma outra atividade, entendeu? Mas para você, por exemplo, o boxe seria ótimo, porque ia trabalhar essa centralização do core, de diminuir um pouquinho essas tensões, né? Que está sempre muito tempo a parte superior, né? Perfeito, boa. Então a galera que pratica outros esportes, Pilates ajuda também. Sim, ajuda muito, muito, muito. É que tem aquele preconceito, né? Pilates é coisa de Sim, velho, só mulher faz, só mulher né? faz. Não, Pilates é Hoje, pesado.
Tanto que hoje em dia tem uns vídeos, né, postando aí de uns fisiculturistas, um pessoal da maromba fazendo pilates morrendo, né? Que não aguenta, porque é isso. É a gente trabalhar nosso corpo, a nós com nós mesmos, né? Sem ter peso, sem ter nada, né? Eu falo porque eu já fiz umas aulas de pilates aí, meu Deus do céu. Foi dos piores treinos da minha vida, contando com os treinos de boxe. Sim, mas é puxado, não é fácil não. Quem fala que é fácil não tá mentindo, não é fácil. Boa. Ô, Ná, uma outra dúvida. Tem restrições para a prática de pilates? Não, não tem. Assim, lógico, se a pessoa tem alguma fratura, pós-operatório recente que não recebeu alta do médico, ou então a pessoa tem alguma doença que não é controlada, por exemplo, as pressões altas, o pessoal tem pressão alta, mas não toma a medicação certa, aí sim, a gente tem todas essas contraindicações, né? Mas fora isso, todas as idades, não tem uma coisa restritiva, entendeu? Só isso mesmo, pessoas que não têm alguma doença que não controla com medicação, fraturas, toda essa parte, mas fora isso, todo mundo se beneficia. Ah, perfeito, boa. Para postura, o Pilates é bom? O que ajuda? Conta mais pra gente aí. Então, o que acontece? Na postura, não tem a postura correta, né? Igual a gente procura, o que é postura, né? As pessoas vêm falar, é isso, é isso. Não, cada um tem a sua postura, né? Lógico, tem as pessoas que têm as posturas muito mais prejudicadas que geram dor, né? Às vezes a pessoa tem uma postura, mas ela não tem dor, né? Mas assim, o Pilates ele veio para trazer essa consciência. Então a gente vai trabalhar o corpo todo, a pessoa vai ter a consciência que vai saber quando vai sentir que o ombro não está mais alto do que o outro, vai sentir que está mais cifótico, vai sentir umas dores diferentes. Então o Pilates veio para isso. Aí às vezes o pessoal pergunta, mas o que eu faço no dia a dia? Movimentar. Independente se você ficou muito tempo sentado, dá uma levantadinha, anda, dá uma esticada, diminui um pouquinho o tempo no celular, a gente fica muito viciado hoje em dia com a tecnologia, né? Aí acaba ficando muito na mesma postura. Então é isso, a dor de postural é de a gente ficar muito tempo parado no mesmo lugar, entendeu? Aí precisa fazer toda essa parte de movimentação e o Pilates veio para isso, para a gente trabalhar extensões, trabalhar os alongamentos que a gente não faz durante o dia, a gente ficando mais encurtado. O encurtamento gera tensão, isso que dá dor em nós. Ah, boa, perfeito. Uma outra pergunta que chegou aqui: qual o maior erro das pessoas? Qual o maior erro que as pessoas cometem ao voltar a treinar depois de uma lesão? Não fazer fisioterapia. Não fazer fisioterapia. Porque, assim, uma lesão é um desgaste. Aconteceu alguma coisa no seu corpo que ele está tentando entender o que acontece. E dependendo do lugar, outras partes vão trabalhando mais para poder suprir essa lesão. E aí que gera as dores, a pessoa acaba se machucando muito mais. Então, depois de uma lesão, sempre é bom procurar um ortopedista, ver o que aconteceu, tudo, e sempre procurar a orientação de fisioterapeuta. Porque para você se machucar ou então piorar essa lesão é muito rápido. Ou então progredir para uma cirurgia. Às vezes tem lesões que não precisam ser cirurgia. Fazendo o tratamento conservador, a pessoa já tem uma boa melhora, mas se a pessoa não procurar e continuar cometendo os mesmos erros, né, acaba se machucando. E as lesões vêm disso, né, de vícios posturais que a gente tem. Vícios, coisas erradas que nós fazemos e a gente não tem consciência. Às vezes a gente pisa errado e não sabe durante algum treino, às vezes na musculação puxa de um jeito errado, ou então às vezes no boxe está com alguma postura errada, faz algum vício que não conhece, não compreende. E a fisioterapia vem para isso, vem para auxiliar no movimento. O movimento é assim, você tem que fazer isso, tá pegando tal jeito, tá pegando essa musculatura que não é para pegar. Então, imagina, se você já tem uma lesão e você não trata, isso só piora, só vai piorando, né? Vira uma cascata, que acaba machucando outras partes, né? Ah, boa, perfeito. E qual a diferença da fisioterapia para a fisioterapia esportiva? Tem uma Então, diferença que não, assim, muda? o que muda, assim, a fisioterapia esportiva, nós vamos tratar mais lesões no esporte. Então, por exemplo, se você é lutador de boxe, você se machucou, nós vamos tratar a sua lesão dentro da onde você executa, dentro do seu esporte, entendeu? Diferente de eu pegar uma senhora que tem a mesma dor que você tem no seu ombro, só que ela vou tratar ela de outra forma, para você vou ter que trabalhar de outra forma para você voltar para o seu esporte, entendeu? A fisioterapia esportiva vem para a pessoa retornar para o esporte, sem dor. Então, vai ter outro tipo de trabalho. Vai ser a mesma coisa, fortalecimento, mas visando outros comportamentos que você faz no seu dia a dia. Entendeu? Boa, perfeito. E agora, falando de Natália para Natália, qual seria o seu conselho, a sua dica, né? Para pessoas que querem começar o esporte, querem começar uma atividade física, para não se lesionar, para não correr o risco de se lesionar, né? Se for que é inevitável.
Sim, é. É que acontece, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão querendo se movimentar mais, né? Porque antigamente, quando as pessoas aconteciam com era repouso. Pode ver, se a gente tirar nossos avós, tudo É ai, verdade. nunca faz atividade física. Ai, não, tem que ficar de repouso, tem que ficar quietinho. Hoje em dia, os estudos mostram que nós precisamos nos movimentar, né? Imagina assim, você tem um carro. Se você não anda com esse carro, ele vai quebrar. Ele vai começar a dar ruim dentro da garagem, né? Se você não utilizar ele. Nosso corpo é a mesma coisa, ele é perfeito. A questão é que se a gente não usa, ele quebra, ele começa a dar ruim. Então tem que fazer atividade física. E assim, às vezes o pessoal fala, precisa fazer atividade física tal. Não, você precisa fazer atividade física que você goste, que você acha que você vai conseguir ter uma constância, que vai fazer bem para você. Pode ser uma caminhada, eu gosto só de caminhar. Ok, vai caminhar. Precisa se movimentar. Então, não gosto de fazer pilates. Não faça, vai fazer uma musculação, uma hidro. O corpo precisa de movimento, nosso corpo pede movimento. Se a gente não se movimenta, a gente ferruja e vem as dores. Vem as dores, vem as complicações que vão aparecendo, sem estar na idade, porque querendo ou não, tem coisinhas que vão aparecer, porque o nosso corpo envelhece. Nós envelhecemos, o corpo acompanha o nosso envelhecimento, né? Às vezes o pessoal fica, ai meu Deus, por que apareceu isso agora? Porque tá envelhecendo. É um bom sinal, tá envelhecendo, você tá Isso é vivo. bom, né? Você tá vivo, você tá envelhecendo, você tá vivendo. Então, assim, a minha dica é isso: você faça alguma atividade que, independente do que seja, mas movimenta-se. Movimento é vida, movimento é cura. Precisa se movimentar. Não, já passou o tempo que era ficar deitadinha, sem fazer nada. Se deitado já tá ruim, então bora se movimentar, bora fazer alguma coisa. Aí Boa, você que pessoal, tá bacana. com dor? Mesmo com dor, vai devagarzinho, 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 no seu limite, sempre no limite, respeitando sempre o seu limite e sua dor. Ah, perfeito. Essa era uma outra pergunta também, que sempre surge aqui, a galera fala, tô com dor, posso treinar? Tô Ah, sentindo um pouquinho meu joelho, posso treinar? Tô sentindo meu ombro, posso treinar? sim! E assim, nós somos profissionais do movimento, então a gente vai saber, né? Como o que a pessoa pode fazer, o que não pode. Quando você tá com a dor aqui, ok, não vamos mexer aí, mas vamos mexer em outro lugar. Porque às vezes a gente mexer no outro lugar já vai aliviar aquela dor, a pessoa vai esquecer da dor. O que mata é que a pessoa fica sempre marcando, nossa, tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Mas não, mas precisa fazer. E eu recebo bastante essas mensagens também. Não vou no Pilates hoje porque eu tô com dor. Venha, eu vou fazer, a gente vai fazer alguma coisa que vai aliviar um pouco sua dor. Vai ficar em casa tomando remédio, não vai adiantar nada. Não, isso é o Tem pior que a dor, vir. né? Só piora e vai aumentando mais ainda, né? Mais e mais e mais. E quem tem dor tem pressa, né? Então a pessoa Exatamente. vai começar a usar medicamentos, usar coisas que não tem necessidade, né? Então, como nós somos profissionais moventes, a pessoa vinha, a gente sempre vai fazer alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa que a gente possa dar uma aliviada na dor da pessoa. Outra coisa que eu ia te perguntar, você recebe muito caso de tendinite, bursite, essas coisas? Muito, Porque bastante. eu acho que, não sei aí, né? Mas parece muito, tá muito em alta, tipo, bursite. Cara, Sim, todo mundo fala que tem bursite. Eu falo, sim. gente, de onde surgiu tanta gente com bursite assim de uma vez? Sim, mas tem muito, muito mesmo. É que assim, a tendinite e a bursite, uma vai levando a outra, né? Então, a bursite é nada mais que a inflamação da onde a gente tem o líquido dentro da nossa articulação. Então, toda articulação tem esse líquido, que esse líquido, ele serve como se fosse uma engrenagem das nossas máquinas, né? O olhinho. Então, quando a gente tem uma bursite, esse líquido, ele fica mais espesso. Então, ele fica mais rígido a articulação, por isso que gera dor e gera inflamação. E a tendinite vem da inflamação do tendão. Então, o tendão ele não fica mais tão molinho como ele é, ele fica mais rígido, ele fica mais duro, então gera as dores. Mas as tendinites vêm das pessoas não usarem direito o corpo, usar de forma errada, ou então usar demais o corpo, entendeu? Usar o mesmo movimento. Que isso que gera. Mas tendinite e bursite a gente tem muito, muito lá na clínica. Bastante, bastante, bastante. E vem de Perfeito. pessoas, tipo assim, que tiveram lesões de outra coisa, mas só que como não tratou direito, vai gerando as Mas, tendinites, as bursites. não, é porque eu peguei bastante casos também de tendinite, bursite ultimamente. Falei, gente, de onde apareceu tanta gente assim? E E a pessoa ombro, sempre tá pergunta, pegando bastante ombro, não tá? bastante ombro. É, Ombro, é. joelho também peguei bastante agora. Falei, cara, como pode? Sim, sim, mas é. Lá também bastante, muito casos de tendinite e bursite. Eu acho que é o que mais tem mesmo. É o que mais tá rolando mesmo. Eu também tô tendo bastante casos mesmo. É isso, é atividade, tem que fazer fortalecimento, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem mágica, né? Não tem mágica. Treino. Se tivesse, tava bom, né? Estaríamos ricos, né? Exatamente. Boa. Para fechar esse bate-papo bacana, Ana, pensando na Natália lá, que começou na fisioterapia, né? Saiu da escola ali sem saber muito o que fazer.
que você falaria para essa Natália de hoje, né? Para essa Natália daquela época? A Natália de hoje falaria para a Natália daquela época, tipo, com relação ao seu trabalho, a fisioterapia mesmo. O Sim. que você diria hoje para ela que está começando nesse Começa, mundo, né? assim, continua, estuda, porque o que tem de coisa pra gente estudar cada dia, novas coisas aparecem, novas dúvidas surgem, e continua nesse caminho, porque graças a Deus sou bem abençoada, tenho bastante pacientes que sempre me procuram, então assim, eu tenho já um nome assim no mercado que as pessoas acabam me procurando, tanto para fazer o Pilates, como também para fazer a fisioterapia, então não tenho nem o que falar, e continuar, tem que continuar estudando, indo mais para frente, colocando mais aí meu nome no jogo, as pessoas me conhecendo muito mais, porque querendo ou não, às vezes a gente, do jeito que a gente trata as pessoas é diferente, né? Às vezes o jeito, do carinho, às vezes é uma coisa boba que a gente acaba reabilitando, né? Isso fica marcado para a pessoa, ainda mais uma pessoa que tem dor, né? Eu falaria isso para ela, continua, mas tem que estudar mais, precisa estudar muito mais, que cada hora é uma coisa, que a gente não para de estudar. Ah, boa, bacana. Bom, Ná, muito obrigado então pelo bate-papo, que bacana. Imagina, eu que Aprendemos um pouco mais agradeço. sobre fisioterapia, sobre Pilates, tiramos nossas dúvidas aí. Muito bom, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Qualquer dúvida, estarei aí sempre. Precisar de alguma ajuda aí, ó, estou Show aí. de bola. Vai ficar o arroba da Natália aí, o instituto que ela trabalha, qualquer coisa pode procurar diretamente ela, beleza? Sim. Valeu, Natália, obrigado. Obrigada, David. Boa noite.